Hoje a nossa prota vai se meter em uma furada que vai explodir a cabeça de vocês. Se você quiser assinar sua própria sentença de morte no Império Rutinas, existe um método extremamente infalível, basta pronunciar o nome da família Grey diante de um membro do Zimbrem. Esse ditado popular não é exagero, mas sim o reflexo de uma rivalidade geopolítica implacável que divide o Império há gerações. De um lado dessa disputa histórica, erguem-se os Cavaleiros de Imbrem, uma imponente família nobre associada ao brilho do sol e ao poder militar absoluto. Enquanto os fervorosos guerreiros de Imbrem carregam a fúria do sol, os nobres cavaleiros de Grey agem sob a serenidade fria e elegante do luar. Ao longo das eras, o choque inevitável entre essas duas forças resultou em confrontos brutais e derramamento de sangue constante. Esse ciclo interminável de ódio transformou as duas ordens em inimigas juradas, incapazes de coexistir no mesmo território. Entre a alta nobreza, a fofoca era unânime, um nobre zomba da simples ideia de paz, afirmando que a reconciliação seria impossível mesmo que o continente estivesse prestes a acabar. No entanto, contrariando todas as expectativas e boatos da sociedade, o dia do inimaginável chegou muito mais rápido do que o próprio apocalipse. Diante do mural de anúncios públicos, o povo se amontou em choque ao ler a notícia inacreditável de que as comandantes de ambas as famílias rivais haviam se tornado irmãs de juramento. A revelação espalha pânico instantâneo pelas ruas, fazendo com que os cidadãos questionem se aquilo não passa de uma piada de extremo mau gosto. Enquanto muitos começam a rezar temendo o fim dos tempos, a calmaria de um jardim ensolarado introduz a jovem Mercy em meio ao caos que se aproxima. Alheias ao desespero popular, as duas comandantes caminham em perfeita sintonia, consolidando uma amizade que desafia séculos de guerra. Em um gesto de pura diplomacia e esperança, a comandante dos Grey sugere selar essa harmonia propondo o casamento entre seus futuros filhos. Cersei relembra que sua mãe, Daena, a comandante dos Imbrem, aceitou prontamente a proposta com um sorriso radiante. E assim, o destino foi traçado, trazendo a narrativa de volta ao presente solene do dia da cerimônia. Contudo, a nossa prota do dia, Cersei Imbrem, mal consegue conter sua fúria e frustração por ser forçada a essa união em plena juventude. O real motivo de sua indignação é que seu futuro noivo é justamente o membro da família Grey que ela mais despreza na face da terra. Trata-se de Enos Grey, seu maior rival de vida e o cara mais apelão que ela detesta enfrentar. Tomada pela raiva, Cersei arremessa seu véu de noiva para longe, recusando-se a aceitar passivamente esse compromisso forçado. Sua dama de companhia, Cecília, entra em pânico ao encontrá-la relaxada no sofá vestindo seu uniforme de cavaleiro em vez de um vestido de noiva apropriado. Cersei afirma com frieza que não pretende se trocar, deixando Cecília horrorizada com tamanha quebra de protocolo da nobreza. Com um movimento dramático, Cersei ironiza a situação, argumentando que o azul do uniforme combina perfeitamente com o tom de seus cabelos ruivos. Ela continua seu raciocínio com orgulho, explicando que aquela vestimenta militar carrega um significado muito maior. Para ela, usar a farda de comandante é a maior honra e dignidade que ela pode apresentar diante de qualquer cerimônia. Cecília suspira derrotada e desiste de discutir sobre as roupas, mas logo percebe outro detalhe extremamente alarmante. A dama entra em desespero ao ver que Cersei planeja levar uma espada para o altar, questionando se ela pretende atacar o Lord Enos em pleno noivado. Quando questionada se compreende a importância daquela união, Cersei apenas sorri com desdém, reduzindo tudo a uma exibição de amizade boba entre suas mães. A resposta descontraída deixa Cecília completamente paralisada e em choque absoluto diante de tamanha ignorância política. À beira das lágrimas, a criada implora para que Cersei lembre de suas aulas de história e da enorme relevância geopolítica que fez até outras nações enviarem delegações. Cersei fica sem graça ao ver Cecília chorando, enquanto a criada lamenta que a frieza de sua patroa esteja estragando um momento tão aguardado por todos. Cecília insiste que entende perfeitamente a situação real, embora Cersei demonstre certa desconfiança sobre o que a criada realmente sabe. O imponente cenário do palácio serve de pano de fundo para a longa história de conflito entre as famílias e seus respectivos comandantes rivais. Sem perder o deboche, Cersei faz um gesto obsceno e brinca que os convidados só compareceram pelo puro entretenimento de ver dois inimigos declarados se casando. Com um sorriso travesso,
Cersei revela que Enoch está desaparecido há uma semana na Floresta dos Monstros, alimentando a esperança de que o noivado seja cancelado. Cecília tenta repreendê-la por desejar o pior ao noivo, mas sua bronca é interrompida abruptamente por um forte estrondo vindo do corredor. Sobressaltadas, as duas olham em direção à porta do salão, intrigadas com o barulho e com os murmúrios que começam a ecoar do lado de fora. Ao abrirem as portas, Cersei se depara com seus próprios guardas empilhados de forma desajeitada no chão após tentarem espionar a conversa. Desesperados por terem sido pegos no flagra, os cavaleiros começam a gaguejar desculpas esfarrapadas e a jogar a culpa uns nos outros de maneira cômica. Mantendo sua postura de liderança inabalável, Cersei exige saber imediatamente o real motivo de seus subordinados estarem ali. É então que os soldados revelam que o vice-comandante sugeriu que ela fugisse dali caso não quisesse prosseguir com o casamento. Para a surpresa de todos, eles confessam que já prepararam uma rota de fuga secreta e estão prontos para escoltá-la para fora do Palácio Imperial. Demonstrando uma lealdade um tanto atrapalhada, os três cavaleiros fazem um sinal de positivo, garantindo que darão cobertura para sua fuga. Ao ouvir a proposta absurda, a dama de companhia entra em pânico total e implora para que Cersei não cometa essa loucura política. Cersei observa a grandiosidade do salão e pondera racionalmente sobre a gravidade da situação, sabendo que uma fuga de um evento presidido pelo imperador seria imperdoável. Com orgulho militar, ela decide que não vai fugir como uma covarde, mas também se recusa a ficar esperando por um noivo que pode ter sido devorado por monstros. De repente, Cersei anuncia sua decisão drástica de iniciar a cerimônia imediatamente, deixando os guardas boquiabertos e a criada animada. Por trás de sua aparente pressa, esconde-se um plano ardiloso: realizar o noivado sem Enoch para depois usar a ausência dele como justificativa legal para anular o compromisso. Cersei se aproxima do clérigo responsável pelo ritual, que se mostra hesitante e preocupado com a falta do noivo. O clérigo tenta consolá-la dizendo para orar pela segurança de Enoch, mas Cersei quase deixa escapar sua fúria, afirmando que ela mesma preferia espancar o noivo por deixá-lo esperando. Percebendo a personalidade implacável da comandante, o sacerdote sofreu enquanto ela insiste em dar início imediato à celebração. O clérigo fica chocado com a proposta de realizar um noivado solitário, mas Cersei insiste que aquele bastardo com certeza não vai aparecer. Apesar dos argumentos de Cersei sobre o respeito aos convidados, o sacerdote alerta que seguir sozinha trará sérias consequências sociais para o seu futuro. Com um olhar extremamente astuto, Cersei confessa que seu verdadeiro objetivo é justamente ter o pretexto perfeito para romper o noivado depois. No entanto, o sacerdote interpreta mal a jogada e chora de emoção, acreditando que Cersei está fazendo um sacrifício nobre e desapegado de preocupações mundanas. Diante da aprovação comovida do clérigo, Cersei comemora internamente o sucesso absoluto de sua lábia. Ela reconhece que houve um terrível mal-entendido, mas decide ignorar o fato, focando apenas em aproveitar a ausência de Enoch. A fanfarra real começa a soar imponente pelo salão, anunciando que a cerimônia de noivado está oficialmente prestes a começar. O sacerdote assume seu posto no altar iluminado e convida a noiva a dar um passo à frente com firmeza. Cersei caminha imponente sob uma chuva de pétalas, enquanto a plateia de nobres sussurra intrigada e desapontada pela ausência do cobiçado Lord Enoch. Cersei se irrita profundamente com os elogios fúteis direcionados ao noivo sumido, sabendo muito bem o quão insuportável aquele homem realmente é e decidida a ignorar o falatório. Ela foca em terminar o processo o mais rápido possível para poder voltar para casa e descansar. Mas, de repente, um rangido alto ecoa pelo salão quando as imponentes portas duplas se abrem, revelando uma silhueta misteriosa contra a luz forte. O choque atinge Cersei em cheio ao perceber que o homem misterioso conseguiu retornar de sua perigosa missão muito antes do esperado. Diante de todos surge Enoch Grey, de cabelos prateados e olhar penetrante, vestindo uma armadura de cavaleiro salpicada de sangue fresco de monstros. Com um sorriso provocativo no rosto sujo de sangue, Enoch confronta Cersei diretamente, perguntando se ela realmente pretendia se noivar sem a presença dele. Cersei exige explicações sobre o estado deplorável em que ele se encontra, mas Enoch responde com firmeza que sua única prioridade era estar ali a tempo. A tensão dramática é quebrada quando Enoch a chama por um apelido íntimo, fazendo Cersei explodir de irritação e mandar que ele pare imediatamente com aquilo.
Em um gesto surpreendente, Enoch segura delicadamente o queixo de Cercia, declarando que, mesmo sem suas memórias, seria impossível não reconhecê-la. Antes que Cercia possa processar a declaração confusa, Enoch silencia suas dúvidas aproximando-se rapidamente para selar os lábios dela com um beijo audacioso. Cercia regala os olhos em choque absoluto, paralisada diante da ousadia inacreditável de seu maior rival no meio do salão cerimonial. Enquanto o beijo se estende sob o olhar atônito da corte, a indignação começa a ferver dentro de Cercia diante da audácia daquele bastardo dos Grey. Ao fundo, os subordinados de Cercia entram em fúria cômica e desespero coletivo, ultrajados com a audácia do rival em desonrar sua comandante na frente de todos. Enquanto Enoch mantém um olhar sereno e afetuoso, a mente de Cercia grita em puro pânico e indignação pelo escândalo que acaba de ser consolidado. A proximidade extrema entre os dois rostos cria uma atmosfera sufocante de mistério e confronto físico forçado no altar. Enoch lança um olhar cínico e penetrante, perguntando de forma provocativa se ela não sentiu sua falta, enquanto Cercia gagueja em pânico e confusão. De repente, o homem aproxima sua mão enluvada de sangue e sussurra a palavra detetive, provocando um arrepio de pavor imediato na espinha de Cercia. Aquela palavra simples ativa um gatilho mental profundo na mente de Cercia, remetendo a uma memória esquecida de sua vida anterior. O pânico toma conta de sua alma ao perceber que aquele homem de alguma forma descobriu seu maior segredo, a profissão de sua vida passada. Com a voz trêmula e carregada de urgência, Cercia exige saber como ele poderia ter conhecimento de um termo tão estranho àquele mundo. Ao encarar o sorriso vitorioso e os olhos marcantes de Enoch, a terrível verdade finalmente se revela para Cercia: seu noivo é, na verdade, o seu pior inimigo de sua vida passada, reencontrado no dia de seu próprio noivado. Poucas pessoas no mundo conseguem se lembrar do exato momento em que nasceram, mas para nossa pequena protagonista, esse dia começou com um escândalo daqueles. Enquanto a luz do sol banhava o quarto luxuoso, seus novos pais a recebiam com todo o amor do mundo, chamando a recém-nascida de Cercia, o anjo da família. O pai de cabelos castanhos acaricia a esposa com ternura, completamente bobo pela bebê, comentando que ela é a coisa mais linda e que puxou totalmente a beleza da mãe. A mãe, Mel, sorri orgulhosa por dar à luz a uma herdeira legítima da poderosa linhagem Imblin, enquanto a bebê continua a berrar a plenos pulmões. O pai segura a mão da esposa e deposita nela a esperança de que aquela criança finalmente acabe com o ódio histórico entre as famílias Grey e Imblin, trazendo a tão sonhada harmonia. Mas o que ninguém ali imaginava é que a recém-nascida não era uma bebê comum, pois ela se lembrava perfeitamente de cada detalhe daquele dia. Cercia estava em completo desespero, berrando com toda a força de seus pequenos pulmões, o que faz os adultos ao redor pensarem que ela é apenas uma bebê super saudável e cheia de energia. Na verdade, a mente por trás daquele choro escandaloso era de uma lendária detetive da Coreia do Sul, que não conseguia aceitar ter sido rebaixada ao estado de um bebê indefeso. Enquanto a bebê distribui socos furiosos no ar em pura revolta, os pais tentam acalmá-la com tapinhas carinhosos, rindo sem jeito e torcendo para que toda aquela vitalidade agrade ao temido chefe da família. A prota entra em pânico total, sem entender o que diabos está acontecendo ou como foi parar naquele corpinho minúsculo. Ela tenta racionalizar suas atitudes histéricas, culpando a total falta de controle sobre seus novos bracinhos que pareciam salsichas e a deixavam completamente nerfada. Mas a verdade é que a frustração era gigante, pois em sua vida passada, ela estava no meio de uma perseguição frenética contra o assassino de seus pais, o maior inimigo de sua vida. Ela corria com determinação implacável, gritando para o criminoso parar enquanto empunhava sua arma na escuridão da noite. Ela tinha certeza absoluta de que finalmente havia alcançado o maldito e que a justiça seria feita. No entanto, o destino foi cruel, e antes que pudesse algemá-lo, os faróis de um veículo surgiram do nada, interrompendo sua vida de forma trágica e abrupta. Sendo essa sua última memória, era impossível não se sentir injustiçada, frustrada e extremamente triste por ter o seu trabalho inacabado. Toda essa fúria de detetive era canalizada em berros estridentes, enquanto seus novos pais achavam a voz dela a coisa mais fofa e melodiosa do mundo, comparando-a a um canário. Eventualmente, a poeira baixou e a nossa MC teve que aceitar que seus novos pais eram pessoas extremamente carinhosas.
O pai continuava profetizando que a filha seria alguém grandioso devido ao seu choro potente, enquanto Cersei apenas esperneava de raiva por ter deixado o criminoso escapar. Havia uma barreira de comunicação hilária ali, pois ninguém no mundo seria capaz de compreender o drama existencial de uma detetive adulta presa em um recém-nascido de 0 dias. Porém, assim que o choque inicial passou, Cersei começou a perceber que talvez viver naquele novo mundo não seria uma ideia tão ruim assim. As criadas da mansão viviam babando pelo berço, maravilhadas com o quão pequena e fofa a bebê era, o que fez a prota perceber que tinha uma verdadeira arma de fofura em mãos. Ela desfilava sua fofura irresistível de olhos dourados e cabelos ruivos pelo chão, arrancando suspiros de todas as funcionárias ao redor. Percebendo que qualquer balbucio seu causava uma reação de histeria coletiva, a pequena mestre da manipulação decide usar isso a seu favor para garantir alguns mimos e privilégios nessa nova vida. Mas a brincadeira é interrompida quando a governanta severa aparece exigindo que todos voltem ao trabalho, alertando sobre a iminente chegada do chefe da família. Apesar da rotina tranquila e cheia de paparicos, havia um detalhe muito incômodo que começava a perturbar a nossa pequena reencarnada. Cersei escuta as empregadas fofocando pelos cantos, questionando o motivo de o chefe da família nunca ter visitado sua própria neta desde o nascimento. Coçando a cabeça pensativa, a bebê reflete sobre a situação, sabendo que seu avô, o patriarca da família, é totalmente contra a união pacífica com os Grey. Por conta dessa birra política, ele baniu Cersei e sua mãe para aquela mansão isolada, recusando-se a reconhecê-las como membros oficiais dos Ymbrian, embora a prota ache todo esse drama uma grande bobagem. Cersei se joga na cama macia decidida a não se estressar, querendo apenas comer, dormir e aproveitar uma vida mansa, bem longe da correria intensa de sua vida passada. Mas a paz dura pouco, pois a governanta começa a berrar ordens de limpeza de última hora, anunciando que o patriarca decidiu fazer uma visita surpresa justamente quando os pais de Cersei estão fora. Uma das criadas corre desesperada até o berço para alertar a bebê sobre a chegada barulhenta do temido líder. Esfregando os olhos com sono, Cersei tenta entender o motivo de tanto desespero enquanto balbucia confusa. A empregada segura as grades do berço e avisa em pânico que o avô dela está prestes a cruzar as portas da mansão. Ela implora para que Cersei se comporte e não chore de jeito nenhum, vendo aquilo como a oportunidade de ouro para causar uma boa impressão no velho rabugento. Quando a criada sai correndo para receber o convidado, até mesmo a nossa destemida detetive começa a sentir um frio na barriga diante da reputação assustadora do avô. Passos firmes e pesados ecoam pelo corredor de madeira, anunciando uma presença intimidadora que faz o ar parecer mais denso. Toda a criadagem se alinha em uma postura rígida, suando frio de tanto nervosismo enquanto aguarda o temido senhor. O homem se revela como um gigante musculoso de cabelos vermelhos e uniforme militar impecável, exalando uma aura de autoridade absoluta. Com uma cicatriz na sobrancelha e um olhar cortante de descontentamento, ele exige saber rispidamente onde está a filha de Meurcia. O silêncio que se segue é sufocante, com o maxilar do patriarca cerrado em pura impaciência. Uma assustadora energia escura começa a emanar do homem, fazendo com que a pequena Cersei trema de pavor diante de tamanha hostilidade. Abraçando seu brinquedo, a bebê se lembra de que aquele homem é conhecido como o comandante de cavaleiros mais vigoroso da história, e começa a temer seriamente por sua vida. O mordomo gesticula nervoso e apresenta a menina como a jovem senhorita Cersei Ymbrian, o que faz uma veia de raiva saltar instantaneamente na testa do patriarca. Furioso por darem o nome da família a bebê sem sua autorização, o velho ruge e arremessa o mordomo monge apenas com a pressão de sua aura, fazendo o pobre funcionário cuspir sangue. Cersei assiste a cena com os olhos arregalados de puro choque, sem conseguir acreditar que o avô feriu gravemente o mordomo sem sequer encostar nele. Ela sabia que a esgrima daquele monstro transcendia os limites humanos, mas ver aquele poder destrutivo de perto era simplesmente aterrorizante. Com o patriarca ainda envolto em chamas de energia vermelha, fica claro que qualquer passo em falso diante dele pode ser o último. De repente, o olhar afiado do velho se vira na direção do berço, fazendo contato visual direto com a bebê, que entra em pânico absoluto. Cersei treme mais do que se estivesse diante de um criminoso armado, enquanto o avô, de forma cômica, apenas se pergunta mentalmente se a garota está passando fome por ser tão miúda. O mordomo, tentando apaziguar a situação,
garante que a senhorita se alimenta muito bem e come de tudo. O velho decide ir embora, resmungando que a neta se parece com uma anchova magricela, deixando Cercia completamente indignada com o apelido de peixe. Assim que ele se afasta, a bebê se apoia na grade e tenta balbuciar para saber se o mordomo está bem após o ataque violento. O mordomo dá um risinho e revela um frasco de sangue falso, explicando que sempre usa esse truque dramático para despertar a simpatia do patrão em momentos de crise. Cercia fica de queixo caído com a astúcia do funcionário, admirando profundamente seu instinto de sobrevivência naquele hospício de família. Colocando a mão no queixo como uma verdadeira estrategista, ela decide que precisa bolar uma contramedida para lidar com a óbvia rejeição do avô. Mas seus pensamentos são interrompidos quando sua mãe, Meorcia, desce as escadas correndo e procurando desesperadamente pelo marido. Ao saber que o patriarca já havia partido, a mãe abre um sorriso vitorioso, interpretando a fuga dele como pura timidez por não querer ser pego mimando a neta. Ela comemora o que considera uma vitória esmagadora, enquanto o mordomo prefere guardar a dura e violenta realidade para si mesmo. Meorcia pega a filha no colo com todo o amor, completamente alheia ao fato de que o encontro quase resultou em tragédia. Ela explica que vinha enviando retratos diários de Cercia para o avô, para que ele pudesse acompanhar de perto o crescimento da neta. A prota tenta entender como o envio de simples retratos faria aquele homem assustador aparecer de repente. É aí que a mãe revela que cortou o envio dos desenhos no dia anterior, fazendo com que o velho orgulhoso não aguentasse de saudade e corresse para a mansão, deixando Cercia chocada ao ver que o temido comandante foi derrotado por pura falta de mimos. O mordomo concorda que o patriarca deve amar muito a neta, enquanto Cercia chora de frustração ao ver a mãe interpretar seu desespero como pura alegria. Cercia se debate no ar, indignada com a audácia de chamarem aquela recepção violenta e intimidadora de amor de avô. A mãe esfrega as bochechas na bebê, elogiando sua inteligência precoce, enquanto a prota aceita que a comunicação ali é simplesmente impossível. No entanto, não demoraria muito para que Cercia fosse forçada a reconhecer o tal amor de seu avô. O mordomo começa a servir banquetes colossais de iguarias raras e caríssimas, tudo enviado diretamente pelo patriarca para alimentar a neta. Diante de tanta comida sofisticada, a pequena detetive só consegue soltar um suspiro profundo de desânimo. Cercia começa a tremer de nervoso diante da fartura sufocante, percebendo que o carinho de seu avô se manifesta da pior forma possível. O grande problema é que aquele amor era simplesmente exagerado demais para um estômago de bebê. Com as bochechas infladas e suando frio, ela encara a montanha de carnes assadas e costelas brilhantes, implorando mentalmente para que aquela tortura gastronômica pare. O caos se instala quando a bebê decide fugir da mesa a todo custo, enquanto o mordomo corre atrás dela com uma bandeja, implorando para que ela coma pelo menos mais um pedaço. Cercia corre chorando dramaticamente, lamentando profundamente o dia em que o avô a chamou de anchova, o que desencadeou aquela obsessão familiar de fazer a prota farmar peso de qualquer jeito. Mas o que a nossa pequena prota não esperava é que uma provação ainda maior estava prestes a cruzar o seu caminho. Em outro lugar, uma mulher de cabelos prateados apresenta o retrato da bebê Cercia ao seu filho, Enós, revelando que aquela adorável garotinha seria sua futura noiva. A mãe instrui o pequeno garoto de cabelos prateados a sempre tratar a jovem senhorita Imblin com extrema gentileza. Mas, em um ato claro de rebeldia, o pequeno Enós simplesmente derruba o quadro de cara no chão, deixando todos ao redor em choque com sua rejeição silenciosa. Com um olhar sério e uma expressão emburrada, o garoto dá um passo à frente, sendo apresentado por Cercia como a maior dor de cabeça de sua nova vida e o seu grande inimigo de infância. Já se passaram alguns anos desde que a protagonista reencarnou neste novo mundo como a única filha da prestigiada e luxuosa família Imblin. Se ela tivesse que escolher sua pessoa favorita em toda aquela gigantesca mansão, a resposta seria muito fácil. Esse alguém especial é o seu pai, Lord Benedict, um homem extremamente elegante que acaba de entrar no salão de jantar. Enquanto a pequena bebê de cabelos ruivos se delicia com a comida, o dedicado mordomo da casa acompanha tudo de perto com um sorriso no rosto. Ao avistar o pai se aproximar da mesa repleta de pratos suculentos, a pequena ser imediatamente estica seus bracinhos gordinhos, transbordando de alegria e adoração. Benedict retribui o carinho com um olhar sereno e a convida calorosamente para seus braços.
No colo acolhedor do pai, a garotinha começa a choramingar e se recusa a continuar comendo. Com total paciência e cumplicidade, o Lorde concorda que até o melhor banquete cansa quando se come demais, deixando o pobre mordomo bastante sem graça com a interrupção. Satisfeita por ser tão bem compreendida, a bebê bate palmas alegremente, celebrando internamente a sintonia perfeita que tem com o seu querido pai. Para ela, não se trata apenas de ele entender perfeitamente seus sentimentos, mas sim de algo muito maior. A protagonista fica completamente encantada com a beleza estonteante e os traços maravilhosos de Benedite, que sorri de forma pura ao ver a felicidade da filha. Ignorando completamente o protocolo real, os dois se afastam enquanto o mordomo entra em desespero cômico por ter seus 12 pratos restantes totalmente rejeitados. A bebê apenas dá risadinhas felizes no colo do pai, sem se importar com o drama do funcionário. Naquele momento, ela percebe que sua nova vida e a presença de seu pai são mais do que suficientes para fazê-la sorrir de orelha a orelha. Mais tarde, em um momento aconchegante de união, Benedite lê uma história para a garotinha, que acompanha cada página com total fascínio e atenção. Quando o pai pergunta se ela quer continuar lendo, a bebê balança a cabeça com tanta energia que arranca risadas dele por seu suposto amor pela leitura. Na verdade, a pequena MC só quer passar mais tempo com o pai, mas o clima leve é interrompido quando um funcionário faz uma reverência e anuncia que o temido chefe da família está a caminho. Benedite comenta calmamente que o patriarca chegou bem cedo hoje, provavelmente com saudades da neta, enquanto a bebê já assume uma expressão emburrada e irritada. Afinal de contas, se existe alguém de quem a protagonista gosta muito, também existe aquela pessoa que ela simplesmente não consegue engolir. Ela resmunga mentalmente sobre a chegada do avô, achando o comportamento dele arrogante, prepotente e insuportável demais, mesmo que ele diga que a ama. Percebendo o desconforto da filha, Benedite acaricia sua cabeça com doçura e explica que todas as palavras duras do avô vêm, na verdade, de um profundo sentimento de amor. Ele pede para que ela tente ouvi-lo com o coração aberto, o que faz a pequena hesitar e se perguntar se o conselho do pai realmente faz sentido. Ela começa a se lembrar de todos os banquetes caros e raros que o idoso costuma trazer, muitos dos quais exigem que ele casse pessoalmente para consegui-los. Pensar em um senhor de idade se esforçando tanto por ela faz com que a pequena sinta uma leve empatia pelo avô. No entanto, essa empatia morre no exato momento em que o robusto patriarca entra no salão de braços cruzados e critica duramente a magreza da neta, comparando seus braços a galhos podres. O comentário absurdo deixa a garotinha vermelha de raiva e completamente chocada, enquanto Benedite cumprimenta o chefe da família com um sorriso sem jeito. O velho ranzinza continua reclamando que ela não engorda mesmo recebendo do bom e do melhor, e ainda a acusa de ser atrevida exatamente como a falecida mãe dela. Sem aguentar os insultos, a bebê explode em uma fúria incontrolável e começa a gritar e espernear de pura frustração. É nesse momento que Benedite se aproxima e sussurra no ouvido da filha que, por trás daquela grosseria, o avô só está preocupado com o peso dela e a acha linda como a mãe, deixando a pequena totalmente surpresa. Enquanto a bebê tenta processar aquela revelação chocante, uma voz imponente ecoa no ambiente, dando início a uma conversa formal. Tentando disfarçar sua ansiedade, o durão-chefe da família pigarreia e pergunta se já não está na hora de a filha de Mercia começar a dar seus primeiros passos. Batendo o pé impacientemente no chão de pedra, o idoso tenta parecer indiferente, mas Benedite revela calmamente que a garotinha já está andando muito bem. Ao ouvir a fofoca do pai, a bebê entra em pânico de extrema vergonha, percebendo que seu progresso acelerado virou assunto público. Para piorar a situação, o pai orgulhoso exagera e conta que ela não apenas anda, mas já consegue até correr, deixando o patriarca completamente estático de choque. Uma aura vermelha e sombria começa a emanar do velho, que mal consegue acreditar que perdeu um dos momentos mais importantes da infância de sua neta querida. A fúria e o ciúme do patriarca são tão avassaladores que todo o castelo começa a tremer violentamente, como se estivesse sofrendo um terremoto devastador. Desesperada com os tremores e a poeira caindo, a bebê se agarra com força às roupas do pai, que a acalma com total serenidade, acostumado com os chiliques do velho. Benedite explica que a reação exagerada é apenas frustração, enquanto o avô, envolto em chamas de energia destrutiva, começa a marchar pesadamente, rachando o chão sob seus pés. Tomado pelo ódio,
O patriarca esbraveja contra o culpado que ousou testemunhar os primeiros passos da menina antes dele. Com um grito de fúria direcionado a um tal de Jade Grey, o idoso parte em velocidade supersônica, causando uma explosão massiva de poeira e detritos no salão. Com as roupas e cabelos esvoaçando pela onda de choque, a protagonista fica de queixo caído, chocada com a escala de poder absurdamente quebrada de sua nova família. Mais tarde, a protagonista descobre que Jade Grey, o chefe da família rival, havia descoberto sobre seus primeiros passos e planejado uma armadilha perfeita. Através de uma carta provocativa, Jade zombou do patriarca por ter visto o progresso do garotinho Enos, esperando que o rival não perdesse os passos de Cercia, fazendo o avô cair na provocação feito um patinho. Enquanto toma sua sopa de legumes, a pequena MC reflete que, apesar de ser péssimo com as palavras, seu avô realmente se importa muito com ela. Ela se sente genuinamente amada e protegida, sabendo que todos ao seu redor estão dispostos a tudo pelo seu bem-estar. No fim das contas, seu avô não passa de um grande tsundere. Algum tempo depois, a cena se desloca para a imponente e luxuosa residência da família do Cal Grey. Cercia sabe que, apesar de sua aparência fofa de bebê, ela precisa manter a compostura de sua mente adulta. Afinal, reencarnar com as memórias de sua vida passada exige que ela não se perca no papel de uma criança indefesa. No entanto, manter a pose é quase impossível quando sua mãe começa a cobri-la de elogios exagerados por causa de seu novo e pomposo vestido azul, deixando a garotinha extremamente entediada. Para piorar o drama familiar, o pai se junta à bajulação com comentários extremamente melosos. Chorando de emoção, os pais a comparam a um anjo e dizem ter medo de que o céu a leve de volta, fazendo a bebê se revirar de tanta vergonha alheia. Mas toda aquela arrumação e roupas luxuosas tem um motivo muito sério e tenso por trás. Seus pais começam a expressar preocupações absurdas de que o jovem Enos acabe se apaixonando perdidamente por Cercia à primeira vista e adoeça de amor, deixando a garota sem palavras diante de tanta paranoia. É nesse instante que a ficha finalmente cai para a protagonista sobre quem ela está prestes a encontrar. Ela entra em pânico total ao perceber que o garoto em questão é ninguém menos que Enos Grey, seu futuro noivo nesta nova vida. Este será oficialmente o primeiríssimo encontro entre os dois desde que reencarnou. A garota começa a suar frio de ansiedade, temendo que se conhecerem tão cedo acabe com qualquer chance de romance ou mistério quando forem adultos. Determinada a evitar esse desastre temporal, a bebê tenta bolar um plano de fuga de última hora, mas é bruscamente interrompida pela chegada de uma das funcionárias. A empregada anuncia formalmente a entrada de Lady Dana Grey, seu marido Edward e o jovem mestre Enos, deixando a protagonista completamente encurralada. Com um sorriso radiante e passos rápidos, a imponente Dana entra no salão chamando pela amiga, acompanhada de seu marido que carrega o pequeno herdeiro de cabelos prateados. As duas mães se abraçam com imensa felicidade, jogando por terra todos os boatos bobos da alta sociedade de que seriam rivais declaradas ou inimigas mortais. Ao testemunhar aquela cena tão calorosa, Cercia percebe o quão ridículas eram as fofocas sobre a suposta rivalidade entre as duas famílias. Depois de matarem a saudade, Mel decide que é hora de apresentar oficialmente sua preciosa filhinha para a amiga. Ao ver Cercia no colo do pai, Dana fica instantaneamente hipnotizada pela fofura da bebê, derretendo-se de amores e elogiando sua beleza. A obsessão de Dana é tanta que ela ameaça levar a bebê para casa na mesma hora, ativando o instinto superprotetor de Edward, que a abraça de forma defensiva sob o olhar resignado de Cercia. Em meio à descontração, a mãe de Cercia sugere animadamente que também está na hora de apresentarem o pequeno Enos, deixando o pai do garoto visivelmente tenso. Edward se aproxima calmamente carregando o bebê de cabelos prateados, preparando-se para as apresentações oficiais. Ao olhar de perto para o bebê Enos, a protagonista nota seus olhos azuis intensos e uma expressão assustadoramente séria e analítica, chocando-se ao perceber que aquele garotinho frio é seu futuro noivo. Colocados lado a lado sobre um tapete luxuoso, Cercia sente um arrepio e uma desconfiança imediata ao encarar o olhar intimidador e estranho do menino. Os adultos tentam incentivá-la a cumprimentar o garoto, sem fazer a menor ideia do pânico e do desconforto real que a garotinha está sentindo naquele momento. A presença do menino provoca uma repulsa física tão intensa na protagonista que ela começa a sentir uma náusea insuportável e vontade de vomitar só de olhar para ele. Enquanto isso,
Os pais assistem a tudo achando a timidez das duas crianças a coisa mais fofa e adorável do mundo, interpretando a situação da pior forma possível. Com a tontura e a raiva atingindo o limite absoluto, a pequena MC sente um impulso violento e incontrolável tomar conta de seu corpo. Sem conseguir se conter, Cersei desfere um soco certeiro e violento direto no rosto do bebê Enoch, que é arremessado para trás diante do choque absoluto e do horror dos adultos presentes. Ao recuperar a compostura, a garotinha entra em pânico ao perceber a loucura que acabou de cometer, enquanto o pobre Enoch fica caído no chão, com a bochecha vermelha e um olhar profundamente traumatizado. O primeiro encontro do casal termina da maneira mais desastrosa e hilária possível, com o garoto sentindo que, de alguma forma, ela já planejava agredi-lo desde o primeiro segundo em que se olharam. Uma atmosfera de absoluto desespero toma conta do salão quando a matriarca ruiva segura o próprio rosto em choque, enquanto o homem de cabelos prateados observa a cena totalmente perplexo. Os nobres presentes na sala ficam completamente paralisados, suando frio sem conseguir acreditar no absurdo que acabou de acontecer bem diante de seus olhos. Tudo porque a pequena Cersei simplesmente desferiu um golpe contra o bebê Enoch, deixando o garotinho de 4 no chão, envolto em uma aura de pura humilhação infantil. Tremendo de raiva com seus dentes de leite cerrados, o pequeno herdeiro atinge o limite da sua paciência e se prepara para explodir. Tomado pela fúria, Enoch avança como um raio em uma investida desesperada para revidar, enquanto a bebê ruiva apenas observa a aproximação com total serenidade. Cersei a olha de soslaio com um profundo deboche, achando aquela tentativa de ataque lenta e completamente insignificante. Com extrema facilidade, a garotinha realiza uma esquiva perfeita, deixando apenas um rastro no ar enquanto o adversário passa direto como um borrão. Enoch acaba caindo de cara no tapete em um tombo monumental, enquanto Cersei cruza os braços com o nariz empinado, comemorando sua vitória silenciosa. Com um sorriso extremamente convencido, ela pisca de forma charmosa, lembrando-se de que, em sua vida passada, era uma detetive coreana super habilidosa, tornando os movimentos daquele bebê uma mera brincadeira de criança. Um silêncio constrangedor e sepulcral domina o local enquanto os 4 adultos encaram a cena, paralisados pela agilidade inacreditável da menina. O homem de cabelos prateados intervém rapidamente e ergue Enoch pelas axilas, enquanto o garotinho esperneia com o rosto vermelho de raiva. Enquanto o pequeno rebelde solta fumaça de fúria, Cersei ri discretamente com a mão na boca, divertindo-se com o chilique do rival sob o olhar desconfiado de seu pai. De repente, a bebê de cabelos vermelhos olha para cima totalmente paralisada ao avistar uma figura familiar se aproximando. Entrando em desespero cômico, ela tenta se justificar mentalmente, implorando para que entendam que tudo aquilo não passou de um terrível acidente. No entanto, sua mãe se agacha com uma expressão severa, repreendendo a filha por ter derrubado o pequeno herdeiro da outra família. Erguendo a menina no ar, a matriarca exige com firmeza que ela peça desculpas imediatamente para não arruinar aquele encontro político tão importante. Carregando a filha até a nobre de cabelos prateados, a mãe tenta forçar uma reconciliação amigável, enquanto o bebê Enoch a encara com profundo descontentamento. Ao olhar para os olhos do rival, Cersei sente uma repulsa física tão avassaladora que começa a passar mal, enquanto sua mãe insiste para que ela faça um gesto fofo de desculpas. Sem conseguir se conter, a garotinha vomita um jato de arco-íris brilhante diretamente no rosto do pobre Enoch, que é empurrado para trás com o impacto. As duas mães entram em um estado de choque e pavor absoluto, completamente petrificadas diante daquela catástrofe inacreditável. Diante do desastre, a protagonista começa a refletir de forma dramática sobre a gravidade de suas ações. Com um sorriso amarelo e suando de vergonha, ela percebe que provavelmente se tornou a primeira mulher da história a bater e vomitar no próprio noivo logo no primeiro encontro oficial. Após o fiasco monumental, a carruagem da família finalmente retorna ao palácio sob a luz suave do entardecer. Completamente exausta e destruída pelo estresse do dia, a mãe de Cersei cambaleia ao descer do veículo e precisa ser amparada pelo marido. O pai demonstra extrema preocupação com o estado da esposa, que respira fundo para tentar se recuperar daquele verdadeiro pesadelo social. Olhando para a mãe debilitada, a bebê ruiva é consumida por um forte sentimento de culpa, lamentando ter arruinado as expectativas de todos.
De repente, um grito estrondoso interrompe a melancolia da família, deixando todos em absoluto choque com a chegada repentina de uma voz imponente. Um homem alto e forte de uniforme militar corre alegremente em direção ao grupo, celebrando com extremo orgulho o fato de sua neta ter acertado um soco no herdeiro rival. Cersei aponta o dedo em total descrença, chocada ao perceber que aquele homem excêntrico é, na verdade, o seu avô. Ignorando o desespero dos pais, o avô gigante gira bebê no ar com imensa felicidade, sendo o único a comemorar a atitude ousada da neta. 6 longos anos se passam após aquele início de relacionamento completamente desastroso. No meio de uma floresta densa, a criada Cecília corre desesperadamente, gritando pelo nome de Cersei. Escondida atrás de uma árvore, a garotinha ruiva se vira rapidamente ao perceber que sua acompanhante está cada vez mais perto de encontrá-la. Com o vestido sujo de terra, a jovem tenta se manter o mais silenciosa possível para evitar ser arrastada para o banquete oficial que está prestes a começar. Cecília grita desesperada, alertando que o vestido luxuoso que Cersei está destruindo na lama é uma peça exclusiva de alta costura. Ao descobrir que a roupa que está sujando vale o equivalente a uma casa inteira, a garotinha entra em pânico e começa a chorar lágrimas dramáticas de arrependimento. Furiosa com as travessuras da menina, a criada se afasta bufando de raiva, deixando a pequena ruiva pensativa na floresta. Escondendo-se entre os arbustos, Cersei revela que sua fuga desesperada tem um único objetivo: evitar a todo custo olhar para a cara de Enoch. Afinal, hoje é o temido dia em que a família Grey fará uma visita oficial à sua residência. Acreditando ter despistado a todos, a garotinha sorri aliviada, refletindo sobre o quanto acha a presença daquele garoto desconfortável. De repente, ela apura os ouvidos e escuta o som relaxante de um riacho correndo por perto. Animada com a descoberta, ela corre alegremente pela clareira, questionando-se mentalmente sobre o motivo de Enoch ser tão popular com as garotas. Deslizando por um barranco de terra, a jovem planeja apenas beber um pouco de água e tirar uma soneca tranquila longe de seus deveres nobres. Porém, seus planos de paz são instantaneamente arruinados quando ela dá de cara com uma figura vestindo um elegante uniforme militar branco. Trata-se do próprio Enoch, que está calmamente agachado à beira do riacho e a questiona sobre sua presença ali. O garoto de cabelos prateados se levanta e revela que também estava se escondendo para evitá-la, gerando uma reação furiosa na garota. Os dois iniciam uma discussão infantil acalorada, trocando farpas e olhares de profundo descontentamento. Cersei ordena dramaticamente que ele vá embora por ter chegado primeiro, mas Enoch rebate friamente dizendo que já estava escondido ali muito antes. Com um sorriso sarcástico, o garoto se deita confortavelmente na grama, afirmando que ela é quem deveria dar o fora dali. Tremendo de raiva, a protagonista se sente profundamente humilhada por perder um argumento para uma criança, apesar de possuir a mente de uma detetive adulta. No entanto, sua fúria é subitamente interrompida ao notar um objeto brilhante e imponente preso à cintura do garoto. Intrigada, ela atravessa o riacho rapidamente para tirar satisfações sobre o que acabou de ver. Agachando-se ao lado dele na grama, a ruiva aponta curiosa para o cinto de Enoch, exigindo saber se aquilo é real. Com os olhos brilhando, ela questiona diretamente se o objeto em questão trata-se de uma espada de verdade. Enoch responde com um toque de orgulho, explicando que a arma foi um presente concedido pelo chefe de sua família. Sentados frente a frente, Cersei pergunta se ele já está aprendendo esgrima, e o garoto confirma que dominar a espada é essencial para se tornar um cavaleiro de sua linhagem. Ele então a questiona se, como membro da prestigiada família Imbryn, ela também não deveria ter iniciado seus treinamentos de combate. A garotinha desvia o olhar de forma pensativa, reconhecendo que sua linhagem de cavaleiros naturalmente desperta seu interesse por armas. Ela admira a beleza da espada, sentindo um misto de fascinação e uma leve inveja por Enoch já possuir um equipamento tão incrível. Contudo, a lembrança de sua exaustiva vida passada como detetive a faz hesitar, temendo que o caminho da esgrima traga apenas mais sofrimento e cansaço. Diante da relutância de Cersei, Enoch a encarar com seriedade, sem compreender o motivo de sua desistência em treinar. Ao ouvir que ela simplesmente não quer fazer aquilo, o garoto reage com total incredulidade e choque. Tomado pela indignação, ele agarra bruscamente o colarinho do vestido da ruiva, exigindo que ela não desista de aprender esgrima.
O jovem herdeiro a pressiona de forma obsessiva, lembrando-a de que ela é a única sucessora de sua casa nobre e tem o dever de lutar. Para se livrar do aperto, Cersei finge uma forte ânsia de vômito e ameaça repetir o desastre do primeiro encontro, fazendo o garoto recuar imediatamente com nojo. Satisfeita por usar o trauma do rival a seu favor, ela suspira aliviada com a distância segura que conseguiu estabelecer. Enoch treme de raiva contida, segurando o punho de sua própria espada diante da teimosia da garota. Mudando de tática, ele a provoca de forma direta, afirmando que ela se tornará uma pessoa extremamente sem graça se continuar assim. O garoto ri com deboche, prevendo que ela ficará fraca e que a gloriosa família Emblem acabará em ruínas sem um sucessor à altura. A ruiva fica completamente estática, processando a audácia daquela provocação barata. Uma sombra de fúria cobre o rosto de Cersei enquanto o silêncio tenso toma conta do local. Perdendo totalmente a paciência, a garotinha explode em uma aura de fogo e grita furiosa, exigindo saber se o pequeno insolente terminou de falar bobagens. No jardim ensolarado, o convencido Enoch confronta nossa protagonista ruiva, disparando sem qualquer pudor que ela está destinada a se tornar fraca. O garoto continua sua provocação barata, alegando com arrogância que o prestigiado ducado dos Emblem vai decair totalmente sem um cavaleiro sucessor de verdade. O silêncio que se segue é puro perigo, com o ser escondendo os olhos sob a franja ruiva enquanto uma fúria silenciosa começa a transbromar. Antes mesmo que Enoch consiga terminar de perguntar se ela enlouqueceu, Ser explode em uma fúria demoníaca digna de um boss de anime, perguntando se o bastardo finalmente terminou de falar. Diante daquela aura monstruosa, o pânico de Enoch é imediato e absoluto, enquanto a nossa prota admite mentalmente que tinha todo o direito de se irritar, mas acabou esquecendo um pequeno detalhe. Ela simplesmente não queria saber de diplomacia naquele momento. Com toda a sua força, ela avança como um foguete e decola um soco brutal direto na cara de Enoch, mandando o garoto para o espaço. Sem qualquer piedade, a ruiva monta no rival e inicia um espancamento cômico implacável na grama, esquecendo completamente que, apesar da pose de maduro, o coitado tinha apenas 7 anos. Mas toda ação tem uma reação, e o suor do esforço físico logo se transforma no prelúdio de um castigo severo. Agora, Ser se encontra de joelhos em seu quarto luxuoso, segurando um balde de madeira pesado cheio de água acima da cabeça sob o olhar implacável de sua mãe ruiva. Com os braços tremendo pelo peso, ela é cobrada pela mãe, que exige saber se a filha finalmente entendeu a gravidade do seu erro. Entre lágrimas e tremores, Ser aceita a punição em silêncio, mas sente uma mágoa profunda por sua mãe se quer querer ouvir o seu lado da história. Em sua mente, a versão chibi de Cersei faz um beicinho irritado, insistindo que o pirralho folgado mereceu o corretivo por ter começado a provocação. A mãe percebe a rebeldia silenciosa e esbraveja, questionando por que a filha ainda está de cara amarrada em vez de refletir sobre o que fez. De repente, a porta é aberta com um estrondo pelo avô de Cersei, um militar robusto que entra eufórico perguntando se é verdade que sua orgulhosa neta detonou o pirralho de cabelo cinza. Ignorando completamente o castigo, o velho ergue a neta no ar para celebrar a gloriosa vitória, deixando a mãe de ser absolutamente incrédula. Ele minimiza totalmente a gravidade da briga, permitindo que a pequena finalmente comece a se abrir sobre o que aconteceu. Com os olhos brilhando de emoção, Cersei admite o quanto está comovida por ter o avô incondicionalmente ao seu lado. Ela desaba no choro no colo dele, confessando que gostaria apenas que sua mãe também tivesse perguntado o motivo de sua reação. Soluçando, ela explica que Enoch a chamou de entediante quando ela disse que não aprenderia esgrima. A ruivinha chora copiosamente ao revelar que o rival insultou o próprio ducado dos Emblem, ferindo sua honra e seu orgulho familiar. O avô a consola com tapinhas carinhosos nas costas, orgulhoso por ver que a menor integrante dos Emblem defendeu o nome da família com unhas e dentes. Ao ouvir o desabafo, a mãe de Ser é atingida por uma onda de arrependimento silencioso, percebendo que julgou a filha sem lhe dar o direito de defesa. A noite cai sobre a mansão, trazendo um silêncio calmo após o turbilhão de emoções do dia. Em seu quarto, Ser massageia os braços doloridos na cama, ainda remoendo a sensação de injustiça por achar que sua mãe não a entende. De repente, o render suave da porta se abrindo projeta uma luz quente no quarto escuro, deixando a garota em alerta.
Vendo sua mãe entrar silenciosamente, a ruivinha decide puxar o cobertor e fingir que está dormindo para evitar qualquer conversa. Sentando-se com carinho na beira da cama, a mãe afasta o cobertor de leve e olha para a filha com um misto de melancolia e ternura. Ao sentir o toque suave no braço machucado, Ser dá um leve sobressalto de dor, enquanto a mãe lamenta baixinho por ter sido tão dura sem ouvi-la. Com muito cuidado, a mãe aplica um unguento medicinal refrescante nos braços dela, comentando que a mãe de Enoch também deu uma bronca terrível no garoto, fazendo-o até fugir de casa. Ela confessa com um sorriso triste que ambas as mães acabaram exagerando na dose para manter a diplomacia entre as famílias, machucando quem mais amavam. Inclinando-se com doçura, ela pede desculpas sinceras e reafirma que a filha é a coisa mais importante de sua vida. O beijo carinhoso na testa sela um momento de paz e cura emocional para a pequena Ser. Enquanto apaga a vela, a mãe reflete que a fúria da filha veio do orgulho de carregar o nome do Zimbren, mostrando que ela já é forte e justa. Com um último olhar cheio de admiração pelo amadurecimento da filha, ela deseja uma noite de sono tranquila. A porta se fecha suavemente com uma última declaração de amor, deixando o quarto mergulhado em uma atmosfera de pura serenidade. Sob o luar, a garota começa a se mover devagar entre os lençóis. Ela sussurra pela mãe com um olhar distante, sentindo um misto de conforto e hesitação. Mas, no fundo, receber tanto afeto materno causa uma sensação estranha e desconfortável em sua mente. Seu corpo reage com um pavor instintivo inexplicável, apertando o lençol com força diante de um carinho que deveria ser apenas reconfortante. Isso porque, em sua vida passada, seus pais biológicos eram pessoas terríveis que a agrediam constantemente antes de morrerem em um acidente, deixando-a em um orfanato. A esperança surgiu quando um casal rico e bem vestido apareceu no orfanato, com um homem prometendo que ela faria parte da família deles. Ele estendeu a mão com palavras doces e acolhedoras, prometendo salvá-la daquela realidade difícil. O sorriso gentil do homem parecia uma promessa solene de que ela finalmente seria valorizada e amada. O relógio caro e a postura imponente do novo pai adotivo transmitiam uma segurança financeira inabalável. Naquele momento, a garotinha sentiu uma felicidade pura e inocente, acreditando que sua sorte havia mudado. Ao segurar aquela mão firme, ela pensou genuinamente que toda a sua solidão passada havia valido a pena para encontrar aquele lar. Mas o destino cruel reservava uma reviravolta terrível logo na primeira noite em que ela chegou à nova casa. A cena muda repentinamente para fitas de isolamento policial e um clima de extrema urgência e caos. Em choque total, a menina assiste estática enquanto os paramédicos carregam uma maca com um corpo coberto sob a noite escura. O desespero bate forte quando o braço da vítima escorrega, revelando exatamente o mesmo relógio de luxo de seu novo pai adotivo. Um policial a confronta imediatamente ao perceber a aproximação da criança em pânico. Ignorando qualquer aviso, a garota passa por baixo da fita de isolamento em uma tentativa desesperada de alcançar sua nova família. Ela é arrastada à força dali enquanto grita em desespero por seus pais, sendo brutalmente privada de seu breve sonho de infância. A polícia arquivou o caso como suicídio duplo, uma mentira deslavada em que ela se recusou a acreditar, já que ninguém que planeja uma adoção comete tal ato. Os anos se passaram sob uma chuva fria de solidão e amargura. Já adulta, ela se tornou uma investigadora obstinada para descobrir a verdade por trás da tragédia, crescendo sem jamais experimentar o verdadeiro amor familiar. Toda a sua vida foi dedicada ao dever, deixando de lado qualquer chance de criar laços afetivos. De volta ao presente, a pequena ruiva treme de ansiedade na cama, apavorada com a ideia de que essa nova mãe maravilhosa possa sumir como os outros. Ainda assim, ela sente uma gratidão profunda por finalmente receber um carinho tão sincero e protetor. Apesar do medo, um sorriso radiante surge em seu rosto, consolando seu coração outrora calejado. Para acalmar os pensamentos, ela decide sair discretamente do quarto e ir até a varanda sob a luz do luar. Sentindo a brisa fresca da noite, seu coração começa a desacelerar, embora a lembrança da provocação de Enoch ainda a incomode um pouco. Ela resmunga em sua mente que o rival se acha demais só por carregar uma espada de madeira e treinar um pouco de esgrima. A ruivinha solta uma risada leve ao se acalmar, mas é interrompida por um farfalhar suspeito vindo do jardim. Ela fica em alerta máximo, estreitando os olhos na direção do barulho misterioso.
Desconfiada, ela se inclina no parapeito para checar se algum invasor ousou entrar na propriedade. É aí que ela avista uma cabeleira prateada brilhando levemente sob a luz da lua entre os arbustos. Observando melhor, a garota percebe que o intruso é uma figura bastante familiar. Ser desse silenciosamente surge bem atrás do invasor, que dá um pulo de susto ao ser flagrado. Pego no pulo, o garoto de cabelos prateados tenta disfarçar a vergonha mexendo na grama. De braços cruzados, ela exige saber o que diabos ele está fazendo ali no meio da noite. Todo machucado e cheio de curativos, Enoch inventa a desculpa mais esfarrapada do mundo, alegando que estava apenas arrancando ervas daninhas. Ele desvia o olhar de soslaio, morrendo de vergonha e torcendo para que ela caia na mentira. Ser apenas o encara com uma expressão de puro ceticismo e deboche. Sem paciência, a ruiva dá meia volta para ir embora, fazendo o garoto se desesperar e implorar para que ela espere. Ela avisa friamente que é melhor ele falar logo, pois todos já sabem que ele fugiu de casa e logo virão buscá-lo. A hesitação incomum de Enoch faz ser perceber que ele realmente tem algo difícil a dizer. Engolindo orgulho e coçando a nuca, o garoto finalmente pede desculpas sinceras por ter passado dos limites mais cedo. Ele admite que foi errado insultar o nome do Zimbren, reconhecendo que também ficaria furioso se estivesse no lugar dela. Ser ouve tudo em silêncio, genuinamente surpresa com a maturidade repentina do rival. Seus olhos dourados se suavizam ao processar as palavras sinceras de arrependimento. Em vez de responder, ela dá passos firmes na direção dele, deixando o garoto em pânico. Ser estende a mão e toca gentilmente a bochecha machucada de Enoch, quebrando toda a tensão sob os brilhos da noite. Completamente desconcertado e vermelho de vergonha, o jovem rival fica estático diante da aproximação direta e do carinho inesperado da nossa protagonista. Sob o manto azulado da noite silenciosa, passos firmes quebram a quietude da grama e chamam a atenção do jovem Enoch, que murmura surpreso ao notar a aproximação repentina de Ser. Sem hesitar, a garota ruiva estende a mão com delicadeza para tocar o rosto do garoto, que está cheio de curativos e reage com os olhos arregalados e as bochechas coradas diante do toque repentino. A proximidade aumenta de forma avassaladora, deixando o jovem platinado completamente tenso e suando frio enquanto questiona o que ela pensa que está fazendo. Ignorando o nervosismo dele, Ser encosta sua testa contra dele em um gesto direto e íntimo para medir sua temperatura, deixando-o em um verdadeiro estado de choque estático. Após analisar com calma, ela conclui pensativa que ele não parece estar com febre, aliviando sua preocupação inicial em meio a um cenário cercado de flores. Esse contato físico avassalador faz o rosto de Enoch queimar de vergonha instantaneamente, levando o garoto a um colapso mental completo. Em pânico e incapaz de lidar com o constrangimento, ele empurra a garota para longe de forma abrupta, arrancando um protesto indignado de Ser. Enquanto Ser reclama irritada que ele está fazendo escândalo mesmo diante de sua preocupação, Enoch tenta se desculpar desajeitadamente pelo empurrão exagerado. Ela olha para trás de soslaio, aceitando as desculpas com relutância e comentando que ele definitivamente não está agindo como ele mesmo hoje. Cabisbaixo e melancólico, o garoto ouve em silêncio quando ela propõe esquecer o incidente anterior para que fiquem quites de uma vez por todas. De forma direta, ela sugere que ele pare de pedir desculpas e simplesmente volte para casa. Ser avisa que a tia dele partirá para Kryton no dia seguinte, mas Enoch reage com uma teimosia fria, declarando que não se importa para onde ela vai. Ser logo percebe a birra e o acusa de estar emburrado com a própria tia, o que faz o garoto explodir de raiva e negar aos gritos. Totalmente frustrado, ele desabafa que treinou esgrima com esforço por causa de uma pessoa e que a partida iminente dela por um mês inteiro justifica toda a sua revolta. A raiva acumulada logo se transforma em exaustão emocional, fazendo o garoto desabar agachado no chão sob o olhar silencioso e surpreso de Ser. Diante daquela cena dramática, Ser exibe uma expressão de pura incredulidade ao constatar que ele realmente está apenas fazendo manha. Ela se aproxima lentamente da árvore onde ele está encolhido e pergunta com curiosidade se ele está chorando. Com um sorriso travesso, ela insiste na provocação, fazendo o garoto mandar que ela vá embora de uma vez. Ao levantar a cabeça com os olhos marejados, Enoch explode em lágrimas e revela a dolorosa verdade: sua mãe foi banida da mansão como consequência do noivado arranjado entre os dois.
Ser fica paralisada de choque enquanto escuta o desabafo desesperado do garoto sobre como treina esgrima dia e noite, até machucar as mãos, apenas para poder viver com a mãe novamente. Sob o céu estrelado, ele revela o acordo cruel com seu avô. Se ele conseguir derrotar um Imblin, sua mãe finalmente poderá retornar para casa. Erguendo-se com determinação, o garoto afirma que Ser também precisa aprender a usar a espada, pois ele está determinado a se tornar o primeiro Grey a vencer um duelo contra um Imblin. Com um olhar brilhando em súplica e esperança, ele implora para que ela empunhe a espada, pois essa é a única chance de ele se reunir com sua mãe. Diante da gravidade da revelação, o olhar de Ser amadurece ao compreender o verdadeiro motivo da fúria e do desespero do jovem rival. Enoch tenta confirmar se ela finalmente entende seus sentimentos, enquanto um pensamento repentino começa a passar pela mente de Ser. Com um tom desafiador, o garoto questiona por que ela tem tanta certeza de que sairia vitoriosa caso eles lutassem. Ser tenta argumentar com deboche que é uma gênia talentosa, mas é atingida em cheio pelas verdades dolorosas de Enoch, que lembra que ela passa o dia todo apenas comendo e brincando. Tremendo de raiva com a humilhação, Ser conclui para si mesma que, se Enoch não tem talento para a espada, ele certamente é um gênio em tirar as pessoas do sério. Enquanto o garoto recua apavorado com o punho cerrado e trêmulo da rival, ela avisa que só não bate nele para não chatear sua própria mãe. Apontando dramaticamente para a frente com olhos dourados brilhantes, Ser declara guerra competitiva e jura que jamais perderá para ele. Enoch estremece, visivelmente intimidado pela intensidade repentina e pelo fogo nos olhos da garota. Ela dá as costas e se afasta com passos firmes e orgulhosos pela grama, deixando o rival estático para trás. Aquele momento sob o luar marcou o início oficial de uma intensa e duradoura história de rivalidade entre os dois jovens. Uma competição feroz e sangrenta estava prestes a começar nos campos de treinamento. O grito de batalha ecoa enquanto o primeiro golpe de espada corta o ar com velocidade impressionante. Determinada a cumprir sua promessa, Ser desfere um golpe poderoso de madeira contra o boneco de treino, provando que sua determinação é real. Com os olhos brilhando em fúria cômica, a jovem Cercia ergue sua espada de madeira e ataca com força total em direção à cabeça do alvo. Ela continua desferindo uma sequência implacável de golpes gritando as partes do corpo que está atacando, sob o olhar atento e ligeiramente impressionado de seu instrutor, Lawrence. Preocupado com a agressividade excessiva e com o som de algo se quebrando, o mestre tosse discretamente para tentar interromper a fúria de sua aluna. Ao ouvir a ordem de parar, Cercia adota instantaneamente uma pose fofa e inocente, tentando disfarçar o fato de ter rachado o boneco de madeira ao meio. Lawrence começa a explicar com paciência que a instrução era para realizar cortes precisos com a lâmina. Ele gesticula exasperado, deixando claro que ela está apenas espancando o boneco, enquanto a garota questiona com total ingenuidade se realmente existe alguma diferença. O mestre leva a mão à testa, exausto ao perceber que o temperamento obstinado de Cercia, inflamado pelo simples nome de seu rival Grey, é uma herança inegável do sangue Imblin. Encarando-a com extrema seriedade, Lawrence testa a verdadeira determinação da jovem ao perguntar se ela realmente deseja derrotar seu oponente. Confiante e com um fogo dourado nos olhos, ela ruge que deseja superar Enoch na esgrima a qualquer custo. No entanto, o aviso do mestre de que golpes desordenados a levarão à derrota causa um pânico cômico na garota, para quem perder é simplesmente inadmissível. Como corretivo para sua falta de técnica, o instrutor ordena imediatamente que ela corra mais 5 voltas completas pelo campo de treinamento. Chorando rios de lágrimas em seu sofrimento cômico, Cercia aceita a punição com resignação dramática, focada em seu objetivo final. Correndo em alta velocidade pelo campo de terra batida, ela reflete sobre como odiava a ideia de perder para aquele rival irritante mais do que a própria morte. Ofegante e suando pelo esforço extremo, ela reconhece que, embora seu desejo fosse apenas dar uma surra em Enoch, o status de suas famílias nobres dava um peso político gigantesco para aquela disputa. Naturalmente, os pais da jovem observavam sua obsessão com profunda preocupação e melancolia, temendo pelo futuro da filha. Em contrapartida, seu avô militar celebrava ruidosamente o orgulho da neta, ignorando a exasperação da mãe de Cercia com aquela atitude barulhenta. Enquanto isso, além dos muros da mansão, incontáveis pessoas começavam a tomar conhecimento daquela rivalidade de proporções épicas.
Nas tavernas da cidade, os boatos de que a jovem herdeira do Zimblin havia desafiado um Grey para um duelo se espalhavam como pólvora entre os plebeus. Os cidadãos comuns debatiam a notícia com grande curiosidade, questionando se o tratado de paz entre as duas grandes famílias nobres havia de fato chegado ao fim. Ao lerem os jornais, eles especulavam que a verdadeira disputa por trás do duelo era o cobiçado cargo de cavaleiro da guarda do próximo imperador. A empolgação toma conta da taverna e os clientes brindam com entusiasmo, encarando o conflito mortal da nobreza como um grande festival de entretenimento. Cersei lamenta que todo o seu esforço e dor de vida fossem tratados pela plebe apenas como fofoca barata para ser mastigada e desfeita. No entanto, a verdadeira gravidade daquela disputa estava prestes a alcançar os corredores imponentes do Palácio Imperial. Sob a luz solar que banhava o salão do Trono Dourado, uma figura de autoridade máxima caminhava com passos firmes e solenes. O jovem e imponente imperador senta-se majestosamente em seu trono luxuoso, exibindo um sorriso enigmático e confiante. Tratava-se de Marquinhos Leopold Rutinas, o governante cujo poder absoluto moldava o destino de todo o império. Com um olhar astuto, o monarca se mostra intrigado e divertido ao receber a notícia de que Cersei Imblin havia iniciado seus treinos de esgrima. Seu servo idoso confirma respeitosamente que as duas famílias entraram em uma nova fase competitiva, algo que o imperador vê como um ótimo espetáculo para entreter o povo. No entanto, a decisão do imperador de colocar as duas crianças de apenas 7 anos para competir no torneio de caça deixa o servo em pânico imediato. Diante dos avisos sobre os perigos extremos da floresta de Mitro, o imperador assume um olhar frio e ameaçador, silenciando o servo ao questionar quando pediu sua permissão. Apavorado com a aura assassina do monarca, o servo se prostra rapidamente no chão, implorando por perdão por ter ultrapassado os limites. Com um humor volátil, o imperador concede o perdão com um sorriso amigável, mas ordena imediatamente que o servo traga alguém de volta como compensação. O servo fica confuso sobre a identidade dessa pessoa, enquanto pondera sobre a disputa feroz das famílias para proteger o próximo imperador. Com um sorriso manipulador, o monarca sugere que os candidatos devem ter a chance de conhecer o futuro governante, que certamente também está curioso. Longe das maquinações políticas do palácio, um garotinho de cabelos castanhos lê tranquilamente na biblioteca sob a luz do sol, alheio ao destino que traçam para ele. O imperador conclui seu pensamento sobre encontrar uma espada fiel e inabalável que seja capaz de lutar e proteger o jovem príncipe herdeiro. Resta apenas saber qual das duas crianças será a primeira a colocar a própria vida em risco em nome dessa lealdade.